bom que você tá aqui no Devaneios, esse canal que eu trago minhas reflexões, minhas histórias, meus devaneios. Bem-vinda, bem-vindo. E eu vou te convidar para dar 3 respiradas profundas, enchendo todo o abdômen e o peito de ar e soltando tudo por 3 vezes. Coloque seus pés no chão. E diga: eu estou aqui. Agora sim, chegamos para mais um bate-papo aqui no Devaneios. E esse acaba sendo um vídeo que continua a história do vídeo anterior, do episódio anterior. E eu vou contar aqui como e o que eu senti quando eu comecei a me questionar sobre o trabalho e o papel que eu estava desempenhando. E o que de fato eu senti que me fez começar a pensar em sair do corporativo? Muitas pessoas me perguntam: "Van, você planejou? Como foi o planejamento? Você fez um planejamento financeiro? Você sabia do que você precisava, o que você iria fazer?" A resposta é não. Eu não planejei. Do jeito que aconteceu, eu não planejei. E é isso que eu vou contar aqui e dividir um pouco com vocês. Então, na minha última experiência que eu estava no mundo corporativo, eu comecei a me questionar assim: "Gente, eu amo o que eu faço", ou eu amava o que eu fazia. E eu falava: "Eu não estou gostando mais. O que está acontecendo?", sabe, assim, eu nunca tive muito problema de acordar e não ter vontade disso, daquilo, de trabalhar. Eu realmente gostava, inclusive eu fazia muita coisa aos finais de semana. Eu não parava, né, não tinha muito limites. E eu comecei a me questionar, e eu falei: "Gente do céu, o que está acontecendo comigo?". Eu já trabalhei em empresas que têm essa dinâmica, que são empresas, né, era uma empresa de capital aberto, então eu falei: "Gente, eu já trabalhei em empresas assim, eu lidava muito com essa pressão, resultados e tudo mais, mas eu não conseguia mais". Eu olhava aquilo e falava: "Meu Deus, não faz sentido". Eu comecei a me questionar e comecei a ter comportamentos que não eram comuns a mim. E aí eu falava: "Gente, o que está acontecendo?". Que comportamentos foram esses? Eu comecei a me comparar, eu comecei a me questionar, eu comecei a questionar o meu papel dentro da companhia, eu comecei a questionar assim: "Gente, será que faz sentido? O que de diferença eu estou fazendo aqui dentro?". Eu comecei a não perceber algumas coisas. E eu entrei inclusive numas questões de comparação, sabe, com pessoas que trabalhavam comigo, coisa que eu nunca tive na vida. Eu sempre fui muito autoconfiante, mas eu acho que foi justamente essa autoconfiança no trabalho especificamente, por conta da minha autoestima ter sido, né, a vida quase inteira ancorada no trabalho, eu acho que eu precisava ser mexida e ter essa instabilidade justamente aí. E aí foi quando eu comecei a me sentir mal. Isso foi um pouco antes de eu procurar a psiquiatra para procurar uma ajuda, mas porque eu estava sentindo que eu não estava nas minhas melhores condições. E e eu vou contar um episódio aqui que pouquíssimas pessoas sabem, mas eu acho que é importante trazer para cá. Uma das coisas que eu acabei fazendo, por exemplo, eu queria me provar de certa forma, eu queria, né, ter aquela valorização. E eu estava numa empresa que as pessoas tinham, sei lá, 10, 12, 15 anos de casa. Que as pessoas, elas acreditavam muito na forma como elas já faziam e que as ideias novas tinham muita resistência. E eu estava nesse ambiente, enfim, mas isso para mim sempre foi bacana, porque eu falava assim: "Cara, eu quero chegar numa empresa onde eu possa construir, me dê autonomia e eu
sabe, quero fazer coisas novas e mesmo que seja do zero, que não tenha muito processo, eu sempre gostei disso. E nesse lugar eu tinha esse ambiente, só que aquilo começou a me incomodar, porque eu acho que já eram sinais que meu corpo estava enviando para mim, do tipo: "Você não combina mais com isso". Mas como que eu ia entender essa mensagem se eu não sofresse uma desestabilização? Nem sei se existe essa palavra, instabilidade. Eu tinha que ter uma instabilidade. E aí, eu sei que teve um episódio que eu falei assim: "Nossa, eu vou fazer um estudo e vou mostrar para o meu chefe, para um dos meus chefes e tal, e que eu acho que vai ser muito legal". Então eu sabia, o meu time, né, fez esse estudo, juntou dados, a gente ficou um tempo fazendo isso. Só que o porquê que eu estava fazendo isso? Porque eu queria validação. Óbvio que ia ser bom para a empresa, era um estudo bacana, mas não era um estudo que tinha prioridade naquele momento. Era um estudo que eu queria fazer e, e com que fosse visto, porque eu estava levando aquilo. E, gente, resumindo a história, eu marquei uma reunião, né? E eu fui falar com ele numa sala. E eu olhava para o material, gente, me deu um branco. Sabe tela azul? Para quem lembra da tela azul, que eu acho que isso já não existe mais, quando dava tela azul no Windows. Eu olhava para a tela, aqueles números, aqueles dados, alguns gráficos que eu tinha levado para mostrar para ele, e eu travei. Parecia que eu tinha um problema de cognição. Eu olhava para aquilo e falava assim: "Gente, eu não tô conseguindo lembrar o que que eu ia falar para ele". Aí começou a me dar assim, aí eu falei assim: "Fulano, me desculpa, eh, eu não tô muito bem, eu não tô conseguindo passar o que eu queria passar pra você, que eu comecei a falar e eu não conseguia evoluir. Eu gaguejei, sabe, eu me embananei, como diria minha mãe, e eu pedi desculpa pra ele, por estar ocupando o tempo dele, meu tempo, enfim, e eu falei: "Depois eu remarco com você". O fato é que eu nunca mais remarquei. Eu saí e fui pro banheiro chorar. Chorei, 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 eu estava dentro da empresa. E eu chorei, 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 e eu falei: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo comigo?". E nunca mais, né, remarquei, enfim. E aí eu falei assim: "Cara, isso tá errado. Por que que eu tô fazendo isso? Para quê?". Não era o porquê eu tô fazendo isso, é o para quê. Aí eu falei: "Não faz o menor sentido", enfim. E aí foram essas situações, as situações da taquicardia que eu comentei no último vídeo. Eu tive uma crise de choro num almoço, que estávamos almoçando, eu, meu chefe, meus pares, e aí algumas pessoas falaram: "Mas o que que foi?". E aí eu falei: "Ai não, eu tô com saudade da minha mãe". "Não, é porque aquilo estava me consumindo". E eu falei: "Gente, eu acho que eu estava no início do tal do burnout". Mas foi aí que eu procurei a psiquiatra e comecei a tomar o remédio, enfim. Aí eu comecei a me questionar, e aí continuei trabalhando e tudo mais, mas chegou um momento que a empresa em que eu estava, ela foi adquirida. Começou um processo de aquisição, e eu participando daquilo tudo ali, mas até então na minha cabeça eu vou ficar, eu vou continuar. Seria a terceira vez que eu passaria por um processo de fusão e aquisição dentro de uma empresa. Aí eu falei: "Cara, eu sei que esse negócio é puxado, eu já tinha passado por 2 e eu sabia que era custoso, era desgastante emocionalmente, porque muita coisa que envolve, mas eu falei: "Beleza, eu vou ficar". Só que aí as coisas começaram a mudar. Eu comecei a tomar ansiolítico, eu comecei a fazer exercícios, eu comecei a mudar meus hábitos, e aí surgiu a oportunidade de eu sair dessa empresa. E eu falei: "Gente, eu acho que eu preciso de uma pausa", porque eu tinha passado por todos aqueles lutos e eu não tinha me dado tempo, eu não entendia muito que eu tinha me atropelado nesse sentido. E, enfim, e aí eu resolvi, eu falei assim: "Não, eu vou dar uma pausa". E aí eu falei assim: "Ok, eu vou dar uma pausa, sei lá, de 2 meses, mas eu vou voltar para o mundo corporativo". Tanto que nas minhas últimas semanas de empresa, apareceu uma oportunidade para eu fazer uma entrevista
com um VP de uma outra empresa que ele já falou: "Vanessa, seu nome foi indicado, eu mesmo tô te mandando mensagem, porque eu quero conversar com você, eu quero fazer um bate-papo, e a gente já pode adiantar alguns processos com relação a RH e tudo mais". Eu bati um papo com essa pessoa por telefone e ele falou: "Nossa, eu gostei, mas eu quero te conhecer, vamos marcar?". E aí ele falou assim: "Mas eu vou entrar de férias, vamos conversar depois?". Eu falei assim: "Ok". Só que aí nesse intervalo, eu saí da empresa que eu estava, e aí quando eu saí da empresa, eu já tinha agendado um retiro. E uma semana depois que eu saí da empresa, eu fui para esse retiro que era em Garopaba. E a entrevista, a conversa presencial estava agendada para a volta de férias, né, do vice-presidente da empresa que tinha me contatado, e eu fui para o retiro e falei: "Ok, eu vou voltar, enfim". E eu tinha pensado em dar pausa de 2 meses, mas eu falei: "Ah, poxa, é uma empresa bacana, eu gostei", eu falei: "Vou falar com ele", mas fui para o retiro. Interessante, quando eu peguei esse avião, porque o retiro foi em Garopaba, lá em Santa Catarina, eu não costumo conversar muito com as pessoas, assim, no avião. Eu cumprimento, sou respeitosa, educada e tudo mais, mas aí um cara ficava puxando o assunto. E aí, primeira coisa que ele falou, que ele perguntou: "Não, mas tudo bem? Tá indo a trabalho, não sei o que", ele: "Que você faz?". E eu falei: "Putz, cara, tinha acabado de sair". Eu não consegui falar pra ele que eu não estava trabalhando. Olha só como é a nossa mente. Aí eu falei assim: "Ah, eu sou diretora de marketing, sou, né". Hoje eu falo estou para as minhas funções, mas eu ainda falava: eu sou diretora de marketing, estou indo viajar, estou indo para um retiro, estou de férias". Eu menti. E é uma coisa que hoje eu não faço mais, sabe, eu sou muito impecável, eu tenho uma impecabilidade com a minha palavra muito forte, mas eu menti naquela época, enfim, ok. Mas era tudo era provocação da vida, né. Enfim, aí eu fui para o retiro. Quando eu estava no retiro, eu fiquei lá um final de semana, muita coisa mudou. Muita coisa, transformou na minha cabeça. Isso vai ser um outro vídeo que eu vou contar como é que foi meu primeiro retiro, o que eu senti de transformação. Só que eu voltei daquele retiro, gente, e eu falei assim: "Cara, eu não sei se eu quero voltar". Eu vi uma realidade muito diferente da que eu vivia, e eu falei assim: "Existem infinitas possibilidades". E eu falei: "Eu não vou voltar para aquele estilo de trabalho que eu trabalhava, aquela coisa, o CLT e tudo mais". E aí eu voltei e automaticamente eu mandei uma mensagem. Aí quando a pessoa que eu tinha a entrevista agendada, ele falou comigo pra gente conversar, eu falei: "Olha, eu estava esperando você voltar de férias", porque eu também não ia virar para o cara nas férias dele e falar: "Ó, não vou mais participar do da conversa". E eu falei não pra ele. E eu lembro que no telefone, né, fiz uma ligação pra ele, eu falei: "Posso te ligar?". Eu falei: "Ciclano, eu tomei uma decisão, eu vou realmente dar uma pausa". Contei pra ele rapidamente o contexto dos meus últimos anos, o que eu tinha passado, e eu falei assim: "Eu não vou fazer a entrevista com você, porque eu respeito muito o seu tempo e o meu tempo. E eu não acho justo, sendo que eu já tomei essa decisão". Cara, ele me agradeceu. E ele falou: "Vanessa, uau, eu estou admirado e respeito muito o que você está fazendo, né, de respeito a nós, ao nosso tempo, e assim, por se escolher". E eu falei: "Nossa, que legal". Eu estava dando realmente esse tempo para mim, porque eu tinha conversado com algumas pessoas que tinham feito um sabático, né, que tinham dado essa pausa, e eles viraram para mim e falaram assim: "Vanessa, aproveita esse tempo. E nesse tempo faz um combinado com você que você não vai pensar em trabalho, que você vai aproveitar ao máximo todas as coisas boas da sua vida, porque passa rápido. Não se preocupe com o que vem depois, porque tudo vai acontecer. O que tiver que acontecer, vai acontecer, as oportunidades vão surgir". E aí eu falei: "Nossa, tá bom". Então e as pessoas falaram assim: "E se abra para as coisas diferentes". Então esse retiro foi essa tirada de véu dos meus olhos sobre coisas diferentes. Eu falei com pessoas que faziam coisas totalmente diferentes.
sabe, pessoas que estavam ainda no mundo corporativo, mas pessoas que já tinham feito transição e pessoas que nunca tinham passado. E eu falei, né, por empresas, grandes corporações, falei, é óbvio que existe outra vida, mas a gente tá tão ali no piloto automático que a gente às vezes não consegue enxergar. E aí eu sei que foi isso. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, dizer não para o que não é tão bom e que às vezes não tá te fazendo bem, que você sabe que você tem que dizer não. Não é fácil. Eu disse não para uma coisa que eu achava muito boa. Uma baita empresa para um cargo acima até do que eu era, porque seria um cargo de CMO. Era um C-level mesmo. E aí eu, meu Deus do céu. E eu disse não. Eu estava no auge da minha carreira. Eu decidi sair da posição que eu ocupava como diretora de marketing, com bônus ótimo, com salário ótimo, com ações. E aí as pessoas, inclusive mais próximas, olhavam para mim e falavam assim: "Mas você está no auge da sua carreira, que escolha é essa?" Eu simplesmente falava assim: "Gente, eu não sei." Depois que eu voltei do retiro, parece que eu não conseguia mais sustentar essa vida, essa versão da Vanessa que estava no mundo corporativo. E eu não sabia ainda o que eu ia fazer. E as pessoas falavam assim: "Tá, você quer fazer uma pausa, mas você vai voltar." E eu falava: "Eu não sei mais se eu quero voltar. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo." E eu falei assim: "Eu não sei, mas é isso que eu tô sentindo em fazer." Ali eu comecei a entender o que que era, assim, o entrega. Sabe aquela coisa que a gente fala, assim, às vezes: "Entrega e solta." E eu comecei a ver o que que era rendição. Eu amo falar essa palavra. Rendição. Porque eu me rendi, eu vi que eu não tinha controle das coisas e era uma coisa que estava pulsando muito forte. E aí sabe que é muito interessante, porque eu tive essa decisão, falei: "Ok, eu vou sair." E talvez não seja por 2, 3 meses, talvez eu não volte mais. Várias oportunidades começaram a pipocar para mim, gente. Eu comecei a receber contatos, né, via LinkedIn ou contatos via, WhatsApp e tal. Headhunter me procurando, empresa me procurando direto e assim, posição global de marketing, posição da América Latina, sabe, posições em empresas que eu acreditava. E eu falava assim: "Gente do céu, eu tô dizendo não." Porque aí eu ia e orava e pedia para Deus, e eu falava assim, e comecei a fazer um exercício de ver o que que meu corpo estava me dizendo com relação a isso, porque eu tinha começado um curso de intuição e guiança. Foi o primeiro curso que eu fiz pós-retiro. Quando eu falei que eu ia dizer sim para a vida, e me abrir para as coisas novas, como eu tinha recebido isso, né, de sugestão, falou: "Vanessa, vive o que você tiver que viver no seu sabático." Eu fui fazer um curso de intuição, guiança, mediunidade, e eu estava aprendendo isso. E quando eu pensava em voltar para o mundo corporativo, entrar num escritório, imaginando eu entrando nessas empresas, mesmo que nessas posições, nossa, meu corpo fazia assim, ó, se contraía todo. Ai, eu senti um peso aqui, sabe? Então, teste isso por aí quando você tá em dúvida de alguma coisa. Eu senti um peso assim, aqui nas costas, no pescoço, meu estômago revirava, meu coração apertava, enfim. E aí eu falei assim: "Nossa, eu tô dizendo não para as coisas que eu acho muito boas." E ao mesmo tempo isso também era libertador. Então são testes da vida. E aí foi passando o tempo, eh, e quando eu comecei o sabático, eu falei: "Tá bom, então eu vou realmente tirar um período sabático." Gente, eu lotei a minha agenda de compromisso. Porque eu tinha tempo, eu comecei a fazer um monte de curso. Eu brinco, tem um amigo meu que fala: "Ah, eu virei uma Maria Hotmart." Eu virei uma Maria Hotmart, que tem um monte de curso. Então, eu fazia curso presencial, eu fazia curso online.
eu fiz formações e de tudo que você imagina. Essa de intuição, de guiança, fiz astrologia, eu fiz estudo sobre trauma, eu fiz formações em comportamento humano, desenvolvimento, né, pessoal. Eu fiz uma série de cursos, entupi minha agenda. E colocando coisas bacanas também, fazer curso de cerâmica e tudo mais, fazer academia em horários, né, que o pessoal brinca que é horário de herdeiro. Então é isso, 3 horas da tarde eu estava na academia, 10h30 da manhã eu estava na academia, né? Então eu continuei com os hábitos, né, que a psiquiatra que cuidou de mim na época falava, e eu continuei essa rotina. E sabe o que é interessante? Porque eu cruzava com pessoas que falavam assim pra mim: "Nossa, o que que você tá fazendo agora que você não faz nada?" Aí eu olhava assim e falava assim: "Gente, só o trabalho que importa na vida da pessoa? Eu só saí do trabalho, não é que eu não faço nada. Inclusive, eu estou fazendo muita coisa." Eu falava: "Eu nem tenho tempo." E o mais interessante é que eu tinha uma autocobrança por não estar trabalhando, e eu falava assim: "Meu Deus, eu não estou trabalhando." Eu levei 4 meses, gente, 4 meses, para sentar no meu sofá numa tarde de segunda-feira, sem culpa, e assistir uma série. Te juro. E eu vou contar esse episódio que é muito legal, que foi quando eu falei: "Nossa, não, sai daqui culpa, eu vou fazer o que eu estou com vontade e eu não preciso ter culpa", porque às vezes eu ficava assim: "Nossa, mas eu não estou produzindo, eu vou assistir série essa hora". Eu achava que meus horários durante o dia, eles tinham que ser produtivos com algo de estudo, enfim. Tudo crença, gente, tudo caiu por terra, graças a Deus. Esse dia eu estava em casa, era uma segunda-feira, e eu estava com vontade de sentar e assistir a série, e aí eu não estava fazendo isso, e aí uma voz, que é a minha voz da intuição, a minha voz do meu eu superior, que ela não me julga e não me coloca como vítima, ela virou para mim e falou assim: "Escuta, quantas vezes, preste atenção nisso, quantas vezes você estava dentro da empresa, lá na sua mesa, na sua baia, e falava assim: 'Nossa, que vontade de estar em casa, debaixo da minha manta, eh, assistindo um filme ou uma série, assistindo uma Netflix'." E aí eu pensei, eu falei: "Nossa, inúmeras vezes isso aconteceu." E aí a voz virou para mim e falou assim: "Pois bem, você pode. A única pessoa que não está permitindo que você faça isso é você mesma. E você dava muito valor para isso. Você pedia isso. E agora você tem. Então, por que que você não está fazendo? Porque se você não fizer, você está emitindo um sinal de que isso não é importante. E talvez isso pare de ser possível para você, pare de acontecer." Gente, na hora que eu escutei, que eu me escutei, né, essa minha voz, eu falei: "Opa, espera aí, já catei o controle", sentei no sofá. Eu lembro que eu olhei uma frestinha, assim, que tinha de sol na minha janela, que dava para eu ver entre os prédios onde eu morava. E eu sentei e agradeci, comecei a chorar e falei: "Deus, muito obrigada. Obrigada por este recado." E eu falei: "Obrigada por este privilégio. Eu vou sentar e vou assistir a minha série." E eu sentei e foi muito prazeroso. E depois eu também recebi um outro recado um tempo depois que me falou: "Se você, presta atenção nisso, gente, se você não está preparada e não consegue receber o que você considera pequeno, como você vai estar preparada para receber o que é grande e é seu direito e que você sonha?" Aí eu, uau! Se você não está preparada para receber o pequeno, como você vai receber o grande? Aí eu, nossa senhora, obrigada. E aí assim foi. E aí, só que eu ainda continuava com a agenda cheia, cheia de compromissos, fazia isso, fazia aquilo. E aí teve um dia que eu estava lá, depois, né, da prática de yoga, eu estava no Shavasana, né, quando a gente deita,
e fica numa posição de relaxamento e entra num estado meditativo. Quando eu estava nesse estado meditativo, a minha mãe apareceu na minha meditação. Conscientemente, gente, isso é uma coisa que hoje acontece comigo, porque, né, aquela coisa às vezes que a gente acha que quando a pessoa já fez a passagem, não está mais aqui, a gente não vai mais encontrar essa pessoa. A minha mãe e meu pai, eles às vezes aparecem ou na minha oração ou na minha meditação. A minha mãe apareceu. Ai, gente, eu deitei no colo da minha mãe nesse dia, nesse Shavasana, coisa que eu não fiz em vida, que eu queria ter feito e não fiz. E eu deitei no colo da minha mãe, parecia que eu conseguia sentir ela tocando assim no meu cabelo. E ela virou pra mim e falou: "Filha, você saiu do mundo corporativo, mas o mundo corporativo é aquela rotina e a pressão por fazer, por performance, por você estar sempre produzindo, não saiu de você". Ai, eu falei: "Nossa". Ela falou: "Filha, desacelera. Filha, aproveita a chance que a vida tá te dando". E, cara, depois disso, eu falei: realmente, eu vou fazer um tempo maior de pausa e eu vou viajar". E aí eu senti uma vontade muito grande de viajar, porque já era algo que eu estava querendo há muito tempo e que quando eu viajo, a minha alma fica muito feliz. E eu fiquei muitos anos da minha vida viajando menos do que eu gostaria, por N questões. E aí que não vem ao caso, mas que aí quando eu tinha essa possibilidade, eu falei: "Gente, eu posso fazer isso". E então quando alguém me pergunta: "Você planejou tudo isso?", não, mas eu fui dando um passo de cada vez, sentindo qual seria o passo. Eu não tinha esse panorama, eu não tinha essa visualização, eu não criei um plano, eu não sabia que eu ia tirar um sabático, que eu ia viajar, que eu ia ficar tanto tempo fora, que curso que eu ia fazer. Não, eu só fui atendendo ao chamado. E aí, óbvio que eu sentia um medo. Mas eu não sou dessa que vai falar para você: "Ah, vai, mas vai com medo mesmo, tem que ir". Não, a gente já está minimamente preparado. Então, assim, eu estava ainda fazendo meu acompanhamento psiquiátrico, tomando remédio, mas eu já estava bem melhor, porque eu já estava nos meus hábitos, né, com os meus hábitos ajudando. Eu vi que eu estava mexendo na raiz e não só nos sintomas. Financeiramente, eu estava tranquila, porque eu já tinha guardado dinheiro, tinha um dinheiro guardado, então, ou seja, eu tinha um colchão, né, para cair. Não é aquela coisa: "Ah, vai sem planejamento nenhum", não. Você tem que ir sim, porque você vai com medo mesmo, mas com responsabilidade. E eu falo muito que eu tive coragem. E as pessoas costumam falar, né, que coragem é agir com o coração. E aí eu acrescento a consciência. Eu acredito muito que a coragem é você agir com o coração, com aquilo que te pulsa. E com consciência é muito melhor. Então, essa caminhada, ela foi assim. Se alguém me falasse isso meses antes, um ano antes, que essas coisas estariam acontecendo na minha vida, eu ia falar, mas não tem a menor possibilidade. Eu parar de trabalhar, eu sair viajando, mas eu comecei a ver e eu sentia uma coisa muito gostosa, assim, sabe? Nossa, meu corpo ficava muito entusiasmado, era um entusiasmo, assim, muito grande. E tudo vinha de encontro às coisas que eu estava estudando e tal. Eu falava, cara, eu preciso dar vazão a isso. Então eu comecei a dizer esses sims. E então eu não necessariamente fiz um super planejamento financeiro, mas quando eu decidi viajar, eu falei assim: ok, eu vou separar tanto para essa viagem. E eu, dentro desse tanto, eu vou fazer minha viagem e vou aí para os lugares que eu acho que eu tenho que ir. E, enfim, que também depois eu vou contar, vou ter um vídeo falando sobre essa parte também. E eu fui. E na época eu ainda estava namorando,
antes de viajar e tudo mais, e estava tudo bem, eu ia viajar, ele já tinha também feito um sabático, ele falou estava super me apoiando, me apoiou também nessas mudanças, ele não entendia muito bem, mas ele me apoiou. Mas um pouco antes da viagem, a gente acabou terminando o nosso relacionamento, mesmo a gente se gostando. Eu amava ele ainda na época, mas, cara, depois eu entendi que eu precisava estar nesses lugares para os quais eu viajei só comigo. Meu Deus do céu, só comigo. Nessa época eu fazia terapia ainda, só que quando eu fui viajar eu até dei uma pausa. E ela: "Mas você tá bem? Você ainda tá tomando remédio, como é que você tá?" Eu falei: "Não, tá tudo bem", eu ia começar meu desmame, inclusive na viagem. Eu falei: "Não, tudo bem, qualquer coisa eu vou te acionar", mas eu falei: "Eu não quero ter um compromisso na minha agenda, com a agenda Brasil", porque eu decidi que eu ia para fora do Brasil. E aí eu cancelei, inclusive, então, a minha terapia. E aí eu fui viajar só com passagem de ida. E aí eu fui viajar só com passagem de ida e eu não consegui comprar a volta, porque eu já tinha uma outra viagem, marcada para um mês depois do que eu estava indo viajar, e eu falei assim: "Cara, eu vou voltar, eu vou comprar a passagem de volta de lá", que era para Tailândia. E eu falei: "Vou comprar a passagem Bangkok, São Paulo", não consegui. Tá, não consegui. Eu tentei. Deu pau num cartão, deu pau no outro cartão. Eu pedi um outro cartão da minha irmã, porque eu falei: "Tá, me empresta aí, eu não sei o que que tá não consegui". Aí eu falei, só que eu ainda era teimosa. E eu falava assim: "Mas por que que eu não tô conseguindo?". Aí teve uma hora que me deu um estalo, eu falei: "Ah, gente, não é pra eu comprar". E aí eu fui aprendendo a entender esses sinais sutis da vida. Aí eu falei: "Ah, não é pra eu comprar, então beleza", eu fui só com a passagem de ida. E então foi assim que eu comecei essa virada. Foi um chamado muito forte, eu não conseguia mais me imaginar na minha versão antiga. Só que eu passei este ano, esses primeiros meses, meu Deus do céu, gente, é muito doloroso. Eu já me lembro, assim, ok, mas é que às vezes, né, o cérebro não entende que a gente só tá lembrando da coisa, então algumas sensações vêm. Foram muitos altos e baixos, foram muitos altos e baixos, foram muitos mergulhos, né, a gente chama, quando a gente fala de autoconhecimento, espiritualidade, a gente chama de noite escura da alma, né. Eu vivi minha noite escura da alma ali, mas 15 vezes. E aí voltava, por quê? Eu estava num limbo. Eu não era mais a versão antiga da Van, do corporativo, que tinha ficado 25 anos lá no mundo corporativo, quase 30 trabalhando na vida. Eu não era ainda a minha versão futura, que estava aprendendo a desaprender tudo isso, ou seja, eu não sabia quem eu era. Foi um processo de desidentificação, que eu não sabia quem eu era. Eu precisava me me descobrir. E eu estava me questionando, né, porque no processo de autoconhecimento a gente se questiona demais, né. A gente se faz muitas perguntas, então eu estava, assim, nesse processaço. Então, assim, sendo bem sincera, gente, isso é dolorido. Só que eu também não tinha consciência que eu tenho hoje. Eu então eu também acreditava que tinha que ser dolorido. Eu ainda acreditava que para colher frutos das coisas, eu precisava sofrer. Eu ainda acreditava que eu precisava de um esforço. Então eu tive um processo, que hoje eu já não penso mais assim, mas eu tive um processo de ainda acreditar nisso. Então eu achava que ok, era normal eu passar pelos perrengues da vida, né. E não que a gente não vá ter, mas é como eu encaro isso. É a história que eu estou me contando, não é a história, né, não é o fato em si que eu estou vivenciando, mas é a história que eu estou contando e que minha cabeça interpreta sobre aquilo que eu estou passando. Repara nisso na sua vida, sobre todas as histórias que você se conta, sobre as situações que você vive, as relações que você vive, os contextos que você vive, em qualquer área da sua vida. Enfim,
E aí eu sei que eu fui viajar, e aí eu fui sem passagem, né, de volta. E aí, essa passagem que eu comprei só de ida, eu acabei ficando 3 meses fora, do Brasil. E aí eu lembrei, né, daquilo que eu falei assim: "Nossa, isso pra mim era inimaginável". Acho que nessa hora Deus ia rir de mim, ia falar: "Ai, tá vendo?". Então, gente, tudo isso começou a partir de um desconforto. Se eu não tivesse olhado para isso quando eu comecei a me desconfortar enquanto eu estava lá trabalhando e tudo mais, eu não teria dado esses passos e não teria feito tudo o que eu fiz. Então, aprenda a agradecer o desconforto que aparece na sua vida. Não deixa ele passar batido, não bota ele para debaixo do tapete. Olha para esse desconforto. Olha, mas assim, olha, sem máscara, sem nada. Ele quer te dizer algo, ele quer te dar um caminho novo. Então, assim, se você hoje está passando por algum desconforto, para e seja muito verdadeiro. Verdadeiro, assim, cru, sabe? Verdade nua e crua. O que é isso? O que, que eu estou sentindo? E repara no que pulsa. O que pulsa dentro de você, o que você tem vontade, diz muita coisa sobre o caminho que você tem que seguir e sobre o que você veio fazer aqui. Então, eu quero finalizar esse vídeo falando para você, não fuja desse desconforto. Olha para ele. Ele é mensageiro. Ele é mensageiro de algo muito bom que pode estar vindo para você. E é libertador quando você diz sim para a vida. E, gente, nós suportamos e muito o que não é bom pra gente. Mas você não precisa disso. Nós suportamos muito o que não é bom, mas não precisamos disso. Obrigada por você ficar até aqui comigo mais uma vez. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.